Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, sim, eu aqui. Pessoal, aqueles dois recados de sempre. Procure um lugar confortável para sentar. Eu tenho uma cadeira confortável. Sim, eu tenho uma cadeira confortável agora. Mas não esqueça também de pegar o seu caderno para fazer as anotações. Isso embola às vezes. Lembre-se, eu quero que você faça um cabeçalho, né? Com seu nome, com sua turma, sua série. Eu quero qual aula, qual semana, tá? Anotações em tópicos, letra caprichada. Não é para fazer resumo, não é para copiar do texto. As anotações devem ser da videoaula. Vamos lá. Pessoal, o nosso assunto da semana vai ser a independência dos Estados Unidos. Só que antes de ser Estados Unidos, essa região era conhecida como 13 colônias. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação rápida. Quando teve as grandes navegações, lá no século XV e XVI, Portugal e Espanha se destacaram, foram os primeiros países, os pioneiros. Beleza. Só que a Inglaterra também fez colônias, e essas colônias estão localizadas na região da América do Norte. Mais precisamente, existiam 13 colônias. Essas 13 colônias, ao contrário das colônias portuguesas, elas vão ter uma característica diferente. Ao invés de serem colônias de exploração, elas vão ser colônias de povoamento. Vamos lá, vamos definir aqui as diferenças entre esses dois tipos de colonização. Colônias de exploração, geralmente latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra onde eram plantados um único produto, né? Latifúndio monocultor, seja cana-de-açúcar, seja café, seja milho, geralmente é uma grande plantação só. Agroexportação, eu planto para vender, né? Eu não planto para vender dentro do meu próprio país, eu planto para vender para outros países. No caso das colônias, vender para a metrópole. Mão de obra escrava, no caso do Brasil e das colônias espanholas, mão de obra escrava negra. E os gêneros tropicais exóticos, produtos que não podem ser produzidos na Europa. No caso especificamente do Brasil, foi a cana-de-açúcar durante um longo período. Agora vamos aqui, as 13 colônias, que foram colônias de povoamento. Olha o diferencial. Primeiro, pequenas propriedades. Muita gente que veio para as 13 colônias veio procurando um pedacinho de terra para viver. Essas pessoas tinham religiões diferentes na Europa. Por conta das religiões diferentes, eles sofriam perseguição e receberam uma oportunidade de vir para as 13 colônias, ou seja, para colonizar esse território que pertencia à Inglaterra. Eles vão praticar uma agricultura de subsistência, anota isso aí. O que é a agricultura de subsistência? Eu planto para o meu próprio consumo. Então eu não estou plantando uma grande quantidade pensando em vender, eu estou plantando para mim. Então eu vou plantar um milho, vou plantar uma batata, vou plantar produtos que eu vou estar consumindo em uma pequena quantidade. Essa mão de obra livre, ela vai ser predominante nas colônias do norte. A gente vai ver que existe uma diferenciação nas 13 colônias, onde as colônias do norte vão ser mais voltadas para o comércio, as colônias do sul vão ser mais voltadas para a agricultura. Esse comércio das colônias do norte é um comércio muito simples, é um comércio pequeno, um comércio quase que triangular, como a gente vai ver aí para frente. Porém, na parte sul das colônias, a gente vai ter já uma mão de obra escrava, a gente vai ter latifúndios também, né? Vamos ter muitas características semelhantes às colônias de exploração. Aqui ele tem um desenho, um mapa dessas 13 colônias. Se você pegar aqui, esse é o mapa total dos Estados Unidos. As 13 colônias, elas estavam aqui nessa parte aqui, né, do continente. Porém, com o passar dos vários anos aí, desde o início da colonização até os dias atuais, os Estados Unidos vai pegar de um lado ao outro do continente. Olha aí, hoje os Estados Unidos têm 50 estados. Então, essas aqui vão ser as primeiras colônias. Então, a gente tem aqui a parte norte, uma parte central e a parte sul das colônias. Quanto ao desenvolvimento econômico,
Como eu falei para vocês, as colônias do norte elas estavam numa região que não era tão favorável para a agricultura, logo elas tiveram que desenvolver economicamente através do comércio. Esse comércio vai ser um comércio pequeno de mercado interno, ou seja, vamos produzir para as pessoas que estão aqui, vamos vender entre a gente vai ter pequenos artesãos, pequenos comerciantes, nada numa escala muito grande. Um diferencial que nós vamos ter entre as colônias, né, do Brasil, no caso, colônias portuguesas, como é o caso do Brasil, e as colônias inglesas, como é o caso das 13 colônias, é o self-government. Sim, é uma palavra em inglês para o autogoverno. Anota aí, autogoverno. O que vai ser esse autogoverno? Enquanto nas colônias portuguesas e espanholas tinham controle da metrópole, aqui as colônias estavam por sua própria conta. A Inglaterra não tinha interesse nessas terras, não era financeiramente interessante, não tinha nada lá que atraísse os ingleses. Então eles tinham a liberdade até nessa questão de como fazer o comércio, como se desenvolver economicamente. Rapidamente esse comércio expandiu-se para o exterior em direção ao Caribe e à África. E aqui vai começar o chamado comércio triangular. Eles vão pegar produtos que eram feitos na colônia, vão vender para o Caribe, que vai trocar por outros produtos que vão ser levados até a África, e assim eles vão fazendo um triângulo, onde cada produto vai passar por uma região e vai ser trocado por outra, sempre favorecendo os comerciantes das 13 colônias, os comerciantes ingleses. Eles ainda não são americanos, eles são ingleses. Aqui uma ideia desse comércio triangular. Os produtos saíam aqui das colônias, né? Iam até a região do Caribe, eles vinham para cá, e aí são produtos, né, gerais. Daqui eram trazidos para a África. Daqui saíam outros produtos que seriam trazidos para cá, e assim eles faziam esse comércio triangular, se aproveitando de produtos primários, né, manufaturando esses produtos e revendendo. Então eles vão pegar melaço, tabaco, fumo, vão trocar esses produtos por outras coisas e assim esse comércio vai ser movimentado. A Inglaterra também era beneficiada, como você pode ver, peixes, peles, produtos manufaturados, coisas que poderiam estar sendo compradas e vendidas, saíam de uma região para outra e da mesma forma eram compradas pelas colônias. Aquilo que a colônia não podia produzir, ela comprava. Aquilo que ela tinha para oferecer, por exemplo, açúcar. O açúcar só era possível ser plantado na América em regiões mais quentes. Então eles produziam esse açúcar e vendiam ele para a metrópole. E assim eles ficavam movimentando produtos entre eles. Isso foi durante séculos. E aí vai chegar um dos grandes problemas. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a Inglaterra não teve um interesse econômico sobre as colônias. Porém, vai acontecer a chamada Guerra dos 7 Anos. Quando a gente falou de Revolução Francesa, eu citei a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos ela vai ser uma guerra travada entre a França e a Inglaterra, disputando a região do Canadá e algumas outras regiões pelo mundo, outras colônias. Porém, esse confronto ele foi, ele foi ruim tanto para a Inglaterra quanto para a França. Por que ele foi ruim para os dois? A França gastou muito dinheiro e perdeu, e a Inglaterra gastou muito dinheiro. Ela ganhou, mas não foi uma coisa tão vantajosa, não foi algo tão lucrativo. Por não ser algo tão lucrativo, o que ela vai resolver? Ela vai pegar os custos da guerra e vai repassar para a colônia. Perdão, vamos lá, vamos de novo. Ela vai pegar os custos da guerra e vai repassar para a colônia. Aí você fala, professor, como? Eu falei para vocês que existe um comércio triangular, correto? Aí você fala, correto. Tá anotando aí, né? A Inglaterra vendia produtos para a colônia. Ela vai aumentar os impostos sobre determinados produtos, ou seja, o que sai da Inglaterra e entra nas colônias, né, vai ter um pequeno aumento no seu custo. Um
um dos produtos principais que faziam parte da vida desses colonos era o chá. E a Inglaterra vai aumentar o preço do chá. Só que esses impostos, eles vão gerar um grande descontentamento por parte da população, que não vai concordar, até porque a guerra foi da Inglaterra com a França. A Inglaterra não foi das colônias com a França. Então, aqui a gente já vai ter o início de uma revolta, porque eles vão começar a pagar impostos, eles vão começar a ter um controle da Inglaterra que eles não tinham, até porque essas colônias já existiam aí há quase 200 anos sem uma interferência da metrópole, e agora a metrópole quer impor os custos da guerra para cima dos colonos. Vamos lá, temos mais aqui uma imagenzinha representando esse conflito. E aqui um mapa, né, após essa guerra dos 7 anos. Aqui nesse mapa a gente vai conseguir ver o seguinte, ó, possessões espanholas, nessas cores aqui. Aqui em cima, possessões britânicas, ou seja, da Inglaterra. O que está nesse rosa um pouquinho mais escuro são as terras que a França perdeu para a Espanha, né, e foram recuperadas depois. Em verde, terras francesas perdidas para a Inglaterra. Então você percebe aqui, ó, isso aqui pertencia à Espanha, isso aqui pertencia à França e foi perdido para a Inglaterra. Isso daqui já eram as 13 colônias. Então a gente vai ter o quê? Terras que vão ser ocupadas agora pelos ingleses e terras que foram perdidas aqui, né, pelos espanhóis. Só que tudo isso aqui, tudo, imagina, ó, toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui vai se tornar Estados Unidos um dia. Mas tudo começou aqui, ó, com 13 colônias. Pessoal, para a gente finalizar essa aula, a gente entende que houve uma colonização da América do Norte por parte dos ingleses. A Inglaterra não tinha um interesse econômico nessas terras. Veio a Guerra dos 7 Anos e gerou um prejuízo para a Inglaterra. A Inglaterra passou esse prejuízo para os colonos, através de impostos, um monte de taxa sobre produtos que eles consumiam. Os colonos não vão ficar satisfeitos e vão se revoltar contra a metrópole. E aí a gente começa a ter um conflito que vai levar até a Guerra de Independência. Próxima aula a gente continua falando exatamente desse ponto. Até a próxima!